Para implantar o PCP, o usuário deve construir a ficha técnica dos produtos que serão gerenciados por ele. Dentro de cadastros, materiais, produtos, lista de materiais, o usuário pode criar a ficha de produção de cada um dos itens vendidos pela empresa. Na primeira aba Materiais, o usuário ele vai selecionar o produto que ele vai montar a ficha técnica. Então, exemplificativamente, eu vou pegar este bolsão, Cayman Blue. Em seguida, ele vai buscar o material que vai ser utilizado para a fabricação desse bolsão, que no caso seria a bobina, Migale Cayman Blue, e ele vai definir a unidade metro quadrado, ele vai definir a quantidade. Vamos supor que para fabricar esse bolsão, ele precisa de 61,5 metros. E insere o item e todos os demais itens que farão parte do processo de fabricação do bolsão, que não unicamente a bobina. Ele pode inserir, além da bobina, adesivos e todo outro material necessário para a fabricação do bolsão. Na aba Operações, o usuário vai definir a sequência dos processos que serão realizados pela fábrica para a confecção do bolsão ou do produto acabado. As operações elas podem ser criadas de acordo com as etapas do processo, né? Então, exemplificativamente, criou-se o fundo, a modelagem, o fechamento, a vulcanização, a conferência, vinculando a um centro de trabalho, produção e qualidade. Mas nada impede que o usuário crie outras operações, vincule a outros centros de trabalho e tornem as etapas do processo produtivo mais detalhadas de acordo com a sua necessidade. Para criar uma nova operação, o usuário pode clicar no botão novo, ele pode definir um código que normalmente a gente sugere que seja em intervalos de 10, exatamente para permitir que se uma operação intermediária venha no futuro a ser criada, ela possa ser inserida entre a anterior e a próxima. Exemplificativamente, entre o fundo e a modelagem, de repente me surge uma operação intermediária que eu gostaria de criar, de inserir entre elas. Então eu poderia, por exemplo, usar o código 15. Definir se essa operação é terceirizada ou própria, definir a descrição da operação. Então, entre o fundo e a modelagem, eu vou criar uma operação de acabamento fundo e vincular ao centro de trabalho. O centro de trabalho são os grupos que executam aquelas operações. Eu posso ter um único grupo contemplando a produção inteira, como eu posso ter grupos divididos de acordo com o tipo de máquina que se opera. Então, eu posso ter o grupo que trabalha com corte, o grupo que trabalha com a vulcanização, o grupo que trabalha com a estamparia. Vai depender da forma de controle mais adequado ao ambiente. Normalmente, no início de trabalho, divide-se praticamente entre produção, que é quem executa as operações, e qualidade, que são os responsáveis pelas conferências. E posso ou não, no cadastro da operação, definir o valor dela, que eu posso atribuir um valor hora para cada hora de operação, ou eu posso deixar para definir esse valor quando eu for inserir a operação na ficha técnica. Então, por exemplo, eu digo que essa operação aqui me custa R$35 e que vão ser levados 15 minutos dela na produção desse bolsão. Na verdade, isso é apenas um exemplo, porque a sequência das operações deve obrigatoriamente seguir as etapas do processo produtivo, do início do corte do material até a entrega do produto acabado para a conferência pelo departamento de qualidade. Na construção da ficha técnica, o usuário ainda pode, na aba Arquivos, inserir arquivos de desenhos vinculados ao produto para serem acessados pelo pessoal tanto do PCP quanto da produção.
Ele pode montar uma ficha técnica descritiva, como a receita do bolo para se chegar no produto acabado. É um campo de texto livre que ele pode inserir qualquer conteúdo necessário ou importante para ser impresso na ordem de fabricação. A estrutura nada mais é do que o esboço em árvore de como aquele produto será fabricado, tanto do ponto de vista de materiais e insumos, quanto do ponto de vista de operações. E a revisão é um controle interno do sistema. Toda vez que aquele produto sofrer uma alteração, seja no insumo, seja no tempo, seja na quantidade, o sistema faz um controle dessas alterações, porque isso significa que a ficha foi revisada. E toda vez que ela passa por uma revisão, o sistema faz um histórico para fins de auditoria dessas revisões. Finalizado a ficha, o usuário clica em salvar e ele tem uma nova ficha já inserida no sistema. Caso ele necessite construir uma outra ficha muito similar àquela cadastrada no sistema, ele pode, ao clicar em novo e buscar um novo produto, então vamos buscar um outro bolsão, por exemplo, Goana Blue, ele quer que essa ficha tenha como base uma já cadastrada, por exemplo, esse bolsão Cipa Vinil Home Azul. Aí ele duplo clique, ele copia as operações, que na verdade a finalidade dessa rotina seria principalmente replicar as operações, ele simplesmente faria alteração do produto. Então ele procuraria a bobina Goana Blue, alteraria a quantidade de metros de acordo com o produto que seria entregue e inseria novamente o insumo dentro da aba materiais. As operações vieram da cópia que ele fez, os demais dados, se tivessem informação, viriam também. Ele salva e isso torna mais ágil o processo de cadastramento das fichas técnicas.